Ouça agora a experiência de fé do culto mensal de agradecimento, dedicado aos pioneiros do ano de 2026, realizado na sede central. Meu nome é Maria das Graças Bertino Jorge Vaz. Me outorguei em 24 de julho de 1977. O meu primeiro jorei eu recebi aos 14 anos de idade, em dezembro de 1973, através da minha tia, pioneira em Paraty. Depois que nós recebemos o primeiro jorei em Muriqui, nós fizemos uma viagem a Paraty. E lá foi quando, isso foi em 1974, e foi a primeira vez que eu me deparei com o altar, primeira vez que eu encontrei Meixo Sama através do altar. E a partir dali, todas as minhas férias eu pedia para passar em Paraty. A partir de 14, 15 anos, quando eu conheci o jorei, eu já sofria com... Se fosse hoje, chamaria de ansiedade, depressão. Eu me comovia muito com os problemas das pessoas. Eu chorava, tinha dia que eu ficava no quarto, enfim, eu tinha dificuldade para dormir. Era muito uma jovem assim, bem estressada mesmo, sabe? Então, quando eu recebi o primeiro jorei, eu senti essa força. Mas pela distância e por eu estar indo para o Rio, eu não dei essa continuidade, ainda fiquei um tempo purificando dessa forma. Eu só melhorei quando eu passei a dedicar lá na Difusão Caxambi, que aí eu tinha uma dedicação fixa, que eu morava perto, estava morando no Meia, e eu ia 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, fazia dedicação de limpeza, de lavar banheiro, lia ensinamento, dedicava em várias frentes de dedicação, né? E ali, com 1 mês, acabou. Mesmo eu estando no Rio estudando, nos finais de semana a gente fazia reuniões, dava assistência religiosa, e aí nós juntamos força, né? E começamos a encaminhar e formar membros, e surgiram alguns milagres, né? Eu tenho gravado a experiência de fé da senhora Berta Fernandes, e ela estava acamada há meses, ela não andava, as pernas praticamente paralisadas, e com o jorei ela voltou a andar. Depois ela rodava o distrito, rodava as ruas dando assistência religiosa. Ela encaminhou a filha e encaminhou também a senhora Vilma Arruda, que foi uma das pioneiras lá de Muriqui. Nesse mesmo período, veio para Mangaratiba um casal que foi encaminhado pela minha tia Coleta, foi cuidado por eles. Ele era gerente do banco, o senhor Adelmar Francisco Hermida Neto e a esposa Sueli. Quando eles chegaram, toda semana, fazia-se 3 vezes por semana, reunião de jorei, para ministrar jorei nas pessoas, né? Então nós nos juntávamos ali, só que começaram a acontecer muitos milagres. Quando foi em 84, meu segundo filho, ele nasceu em 83, e ele nasceu com problemas respiratórios. Então ele purificava muito, com bronquite asmática, falta de ar, tinha crise de ficar roxo, e a gente ministrava muito jorei. Quando ele estava para completar 1 ano de idade, a purificação agravou. Ele teve, além da crise de bronquite, ele teve coqueluche, que evoluiu para uma pneumonia, ele teve uma infecção intestinal e uma infecção urinária, tudo junto. O menino definhou assim. Quando chegou nesse estágio, o próprio médico, que era espiritualista, ele falou assim, eu não tenho mais o que fazer. E aí, nesse dia, né, eu entreguei meu filho para Meixo Sama mesmo, verdadeiramente, sabe? Com a prática ainda mais intensiva do jorei, de ver à noite ele sem dormir, e ele foi melhorando. Isso ele tinha uns 10 para 11 meses. No dia que ele completou 1 ano, na hora do bolinho de aniversário dele, ele teve um vômito, ele vomitou a casa toda. E a partir desse dia ele não teve mais nada, ele teve a vida salva, sabe? Nunca mais ele teve problema respiratório. Então foi um milagre muito grande. Falei, Meixo Sama, com esse milagre, a partir de hoje, eu entrego a minha vida. Em 2003, já como ministra, né, responsável de unidade, eu comecei a purificar
seriamente da coluna, com muitas dores. Mas fui levando. Quando foi em 2005, essa purificação intensificou muito, a ponto de eu não conseguir mais levantar, dores terríveis. Fui acompanhada, né, pelos meus superiores e chegou um momento em que eu não tinha mais condição nem de ficar em pé. A única alternativa era uma cirurgia e eu não queria fazer de jeito nenhum, mas fui orientada a fazer, para poder ganhar permissão de continuar servindo, né? Eu tive pessoas ministrando jorei direto em mim durante a cirurgia e depois tive muita assistência. Eu achei que eu não tinha mais retorno para a obra, sabe? Porque foi um processo muito longo, doloroso, de 3 anos. Eu não conseguia acessar o meu altar para rezar. Cada vez que eu ouvia meu marido fazendo oração, minhas filhas, eu chorava muito. O meu sonho de vida era poder caminhar até o altar. E aí, mas fui, né, refletindo, agradecendo. Isso fui voltando aos poucos. Eu não ficava de pé, mesmo depois da cirurgia, sabe? Então eu teve que fazer muito acompanhamento, muito jorei e tal, e muita mudança de sentimento. Aí eu passei aí já no 2º ano, uma vez por mês, a igreja me levava. Aí depois passei aí uma vez por semana e retornei efetivamente 3 anos depois, sabe? Então foi um período que eu achei assim que tinha acabado. Minha vida acabou. A minha vida é Mestre Sama, minha vida acabou, né? E eu pedia muito, Mestre Sama, que eu queria servir. E depois dessa purificação, a minha missão deu uma... Sabe? Então eu tenho profunda gratidão por Mestre Sama por ter me dado essa segunda chance, essa oportunidade. Na verdade, eu sou um milagre. Não era nem para eu andar mais, eu era para estar entrevada numa cama e Mestre Sama me salvou. E a minha maior alegria é servir a Mestre Sama, sabe? Com isso eu me libertei dos problemas de saúde que eu tinha na adolescência, eu construí minha família, né? Eu tenho 3 filhos, eu tenho 7 netos e tenho milhares de filhos espirituais, né, que Mestre Sama me permitiu formar. A minha maior alegria hoje é chegar nesse ponto em que eu cheguei, né, já me tornando benemérita e poder olhar para trás do que foi construído com Mestre Sama, por Mestre Sama. Então, eu, até os últimos dias da minha vida, eu vou levar essa convicção e tenho uma profunda gratidão por todos, né, também que me formaram. Desde jovem, né, entreguei a minha vida. Então, eu fiz tudo junto. Casei, namorei, estudei, me formei, trabalhei e sempre dedicando. Eu acho que essa fórmula, né, de não deixar Mestre Sama em segundo plano, jamais a obra divina em segundo plano. E hoje, né, coroando essa trajetória, eu tive a permissão de receber o título de dirigente, que para mim foi o maior presente, para coroar todo esse tempo de servir. Muito obrigada. Agradecemos por acompanhar o podcast da Igreja Messiânica Mundial do Brasil. Se gostou, siga o canal, ative as notificações e compartilhe. Sejam sempre bem-vindos.